Rijsbergen. In minder dan geen tijd uitgegroeid tot een volwaardig international. Rensenbrink stuurt daar Krol op links weg. Dan komt de voorzet en de Cruijff is goal. Dit is goal! 2-0. Wat een juweel van een doelpunt. Van Rensenbrink naar Krol. Van Krol voor. Precies op maat. En Cruijff die schitterend scoort. En het is 2-0 in de 20e minuut van de tweede helft. Waar blijft de herhaling? Sim, começando agora direto dos estúdios virtuais Dom Diego, Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Hoje é dia do programa de número 50 do Armário da Bola, dia de comemorar oficialmente um ano desse projeto e, por que não, dia da nossa série 10. Hoje é dia da gente dar uma leve roubada, aquele jeitinho brasileiro. Roubada mais gostoso. Pra falar de um cara que não é tão identificado assim com a camisa 10, chegou a usar a camisa 10, isso precisa ser dito aqui, mas não é identificado como um camisa 10 como os últimos caras que a gente falou. Porém, todavia, entretanto, contudo, em espírito, ele é o camisa 10 do futebol como um todo. Talvez o cara mais revolucionário que já existiu nesse esporte e talvez o que mais conquistou, se a gente somar dentro e fora de campo, é o que a gente vai discutir aqui hoje. A gente vai falar de Johan Cruyff, como foi conhecido no Brasil, Cruyff, como é a pronúncia em holandês, eu fui procurar, craque da Holanda, craque do Ajax, craque do Barça e técnico que brilhou muito no futebol europeu. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu Walter Usten. Olá, todo mundo que tá chegando aí para mais um episódio do podcast do Armário da Bola e, primeiramente, um abraço a todo mundo que nos acompanhou nessa caminhada até aqui. 50 programas, caralho, muita coisa. Imagina, escutar esses dois idiota por 50 horas, né? Assim, procure ajuda, né? Caralho, velho. Pelo amor de Deus. Os masoquistas que escutaram a gente até aqui, né? Obrigado, galera. Estamos só começando. Pro azar de vocês. Estamos chegando para mais um programa da série 10. Essa homenagem ao 14 Cruyff. Que, na minha opinião, é o maior revolucionário da história do futebol. Somando em campo e fora dele, a gente não tem ninguém que tenha uma trajetória tão marcante, tão revolucionária mesmo é a palavra, quanto ele. A gente tem outros casos de grandes nomes que foram importantes como jogador e como atleta, mas no agregado, Cruyff ganha pelo que representou com a camisa do Ajax, com a camisa do Barcelona, com a camisa da seleção holandesa e depois na Casa Mata. Eu acho que não tem ninguém que tenha mudado a cara do esporte com uma força tão grande em dois momentos da carreira e ganhando tanta coisa que nem ele. Faz 5 anos que ele faleceu, né, cara? Exatamente. 24 de março de 2016, 5 anos aí, que ele morreu e faz falta. É uma mente que faz falta, um cara brilhante. E é dele que a gente vai falar hoje. Por ser um programa especial, a gente escolheu um jogador que a gente considera ser muito especial. A gente já tinha falado aqui de outros camisas 10 que a gente gosta muito. A gente falou no primeiro programa da série 10 do Zidane, que é o nosso camisa 10 favorito. Falamos do Maradona, falamos do Totti, falamos do Petkovic. Dessa vez a gente deu uma torcida no nosso conceito. Afinal, o conceito é nosso, a gente faz dele o que a gente quiser. A gente tá jogando com o regulamento embaixo do braço, Gustavo. Ele usou a camisa 10, sim. Exatamente. Nós estamos em todas as redes sociais como Armário da Bola. Só procurar a gente e seguir, dar aquele follow, dar aquela curtida, aquela subscribe, acionar o sininho, faz tudo que tem que fazer nas redes sociais e ajuda a gente. Estamos no Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, tudo quanto é lugar você pode ajudar a gente. E se você quiser ajudar de uma maneira mais financeira, você pode entrar em picpay.me/Armário da Bola e com R$5, a partir de R$5, você pode entrar em picpay.me/Armário da Bola e a partir de R$5 você já ajuda a gente, tem lá todos os planos explicadinhos, qual a melhor forma de você ajudar, e você escolhe se puder ajudar a gente financeiramente. A gente agradece muito aos nossos assinantes que ajudam a manter esse projeto e torçamos para quem venha muito mais. E vamos logo para a vinheta. Uma maneira mais financeira, você foi longe, você foi brilhou longe nesse demais. Momento aí, você caprichou.
Hendrik Johannes Cruyff, mais conhecido como Johan Cruyff, e a gente vai chamar ele de Cruyff aqui, porque é assim que se acostumou a chamar no Brasil, por incrível que pareça, porque teoricamente deveria ser Cruyff, mas eu acho que a galera tende a fingir que tá falando inglês. Então vamos chamar ele de Cruyff aqui, que é como todo mundo chama. Ele nasceu em Amsterdã, no dia 25 de abril de 1947. Faria 74 anos nessa semana da gravação, se estivesse vivo. Era do signo de Touro, no Zodíaco, e do Javali, no horóscopo chinês. A gente tem alguns gênios, como você falou, que passaram pelos campos, alguns gênios que treinaram times muito bons, e ele é um dos poucos caras que é genial nas duas funções. E para a holding que a gente tem aqui, parceira do Armário da Bola de listas, que é a Armário da Bola Lists and Top Tens Incorporated, é o cara que, somando, é o principal jogador e treinador, a principal personalidade do futebol, somando toda a carreira. Mas nem só de conquistas se faz essa genialidade do Cruyff, e é justamente pelo lado que é mais difícil de medir que a gente escolheu o Cruyff para falar nesse programa tão especial de número 50 aqui no Armário da Bola. Sem dúvida nenhuma, ele é o jogador mais revolucionário que a gente teve na história do futebol e o que as ideias duram por mais tempo. Até hoje a gente consegue ver a influência do Cruyff no futebol em tudo que é canto. Quando a gente escuta falar do jogador polivalente que atua em várias posições, como esses caras que a gente vê hoje em dia, que mudam do meio para a zaga, da zaga para a lateral, do ataque para o meio, do meio para a ponta, isso começou com o Cruyff. Quando a gente vê um jogo de posse de bola, toque rápido, de não deixar o adversário nem pegar na bola e muito menos respirar, como o caso dos times do Guardiola, que foi treinado pelo Cruyff, isso começou com o Cruyff. E o Guardiola, inclusive, chegou a dizer que o Cruyff pintou a Capela Sistina do Barcelona, e os técnicos seguintes só fizeram uma restauração. A gente tem o Tata Martino, que fez a restauração igual aquela senhora espanhola do Exatamente. Jesus. Exatamente. A gente tem o time do Liverpool de 2019 também, para citar outro exemplo, que sufocava o adversário, pressionava alto as linhas de jogadores, o ataque, a defesa e o meio-campo marcando alto. Isso também tem muita influência do Cruyff, desse Ajax, dessa Holanda. De todos os gênios que a gente teve, o Cruyff talvez seja o mais diferente, mais revolucionário, apesar de não ter conquistado nem a Eurocopa e nem a Copa do Mundo em campo. Venceu muitos títulos nacionais com o Ajax, venceu um campeonato espanhol com o Barcelona, foi tricampeão seguido da Liga dos Campeões como jogador, depois como treinador venceu muita coisa. Na Copa do Mundo de 74, ele ficou em segundo lugar quando perdeu para a Alemanha Oriental do também genial Beckenbauer, e na Euro de 76 ficou em terceiro lugar, depois de perder para a anfitriã Tchecoslováquia na semifinal, que se sagraria campeã contra a Alemanha. Chico, a gente está há 5 anos sem o Cruyff, um cara que faz falta, um cara muito inteligente, e definitivamente a gente pode dividir o futebol em AC e DC, né? Antes e depois de Cruyff. Tudo isso porque até agora a gente está falando só de futebol. Dele como jogador e dele como treinador, porque fora de campo também foi um cara extremamente importante. Isso é uma coisa que eu sempre me questiono e tento arranjar uma resposta. Se teve alguém que foi mais significativo para a forma como o futebol é jogado do que o Cruyff. E eu acho que não tem. A gente tem grandes casos de jogadores que se transformaram em treinadores muito bons, né? Tem o Ancelotti, Zidane, o Zagallo aqui no Brasil, o próprio Renato Gaúcho, que ganharam muito como jogadores e como treinadores, foram caras super bem-sucedidos, mas nenhum deles mudou a história do futebol como o Cruyff. Esse é o grande legado dele, né? Esse é o grande diferencial. São conceitos e estilo de jogo que efetivamente mudaram a forma como o jogo é visto, como o jogo é jogado, como o esporte existe. Não obstante, como lambaria pescado também. Exatamente, principalmente como lambaria pescado, eu diria. O Cruyff, ele começou a ligação dele, né, com o futebol, ele começou a trajetória dele no futebol no Ajax de Amsterdã, né, onde ele nasceu, e ele conta que desde muito criança ele tinha uma ligação muito íntima com o clube. A primeira vez que ele foi quando ele tinha 5 anos, ele foi pro estádio, porque o pai dele era muito apaixonado pelo Ajax, e a família dele era dona de uma mercearia. E aí ele tinha um grande amigo da família, que ele chamava de tio Henk, trabalhava de zelador do clube, né, ele que cuidava do campo, e eles vão lá entregar frutas, ele levar coisas assim,
para os jogadores que não iam estar na partida. E aí ele ia com o pai, conhecia o estádio até sem ter jogo, né? Desde muito criança ele começou a frequentar o estádio, fazia companhia lá pro tio Hank, passava o dia todo lá, ficava várias horas e naturalmente ele foi se aproximando do dia a dia, das pessoas do clube, né? Aí a gente começa a entrar numa questão aqui que é muito delicada, que é a talaricagem, né? Cara, isso é complicado, isso é um pedaço, é um detalhe... eu não quero entrar nessa pauta espinhosa aqui no programa. Mas a gente tem que citar, isso tem que ser falado. O pai do Cruyff morreu quando ele tinha 12 anos e a mãe se casou justamente com o tio Hank. Ele fala disso de uma forma muito tranquila no livro, na autobiografia dele. Ele fala assim, cara, natural. Ele é um cara que era próximo da família e tal. Ele não... A gente fala que sacaneando de talaricagem, mas não foi esse o caso, né? A gente é obrigado a fazer a piadinha, né? E aí ele conta que ele teve muitas influências. Eu acho importante a gente trazer essas influências aqui do Cruyff, porque o grande mérito dele é aquela história, né, cara? Nada se cria, tudo se copia. Mas quando você vai copiar, tu aperfeiçoa as paradas. O Cruyff, ele não inventou nada, ele não inventou a roda. O revolucionário dele foi pegar conceitos de caras que foram importantes para a vida dele e para o futebol europeu de uma forma geral, e se tornar um cara que simbolizou e que juntou essas coisas, que adaptou esses conceitos, né? Ele conta que no livro 2 caras foram muito importantes para a carreira dele, que foi o Yanni van der Veen, que era um técnico das categorias de base do Ajax, e tem também o Vic Buckingham, que era um técnico inglês que treinou o Ajax, treinou o próprio Barcelona também, nessa época, pré-anos 60, pré-anos 70, na verdade, são nomes que estavam ali no topo do futebol europeu. E, principalmente, né, não pode deixar de falar de Cruyff sem falar de Rinus Michels. Impossível. São os dois maiores nomes do que viria a ser conhecido como futebol total, a escola holandesa, né? São os dois maiores nomes, com certeza, Rinus Michels e Cruyff. O Cruyff ele foi treinado pelo Michels no início da carreira, foi um dos primeiros técnicos a treinar o Cruyff. Ele estreou em 64, em novembro de 64, ele treinava com o Van der Veen no time de juvenis, e ele estreou, e logo depois que ele estreou em 64, logo em 65, o Rinus Michels assumiu o comando do Ajax. Para ter uma dimensão de que era o Rinus Michels, esse foi um dos primeiros trabalhos dele. Ele treinou depois o Barcelona e ele teve 4 passagens pela seleção holandesa, e ele foi tetracampeão da Holanda com o Ajax. Ele foi campeão espanhol e da Copa do Rei com o Barcelona, e ele ganhou a Eurocopa de 88 com a Holanda. Foi um cara super vencedor e que comandou a Holanda também na Copa de 74, né, que a gente vai falar mais pra frente. E o Cruyff, ele cita esses dois nomes como uma influência muito forte na carreira dele, né? Ele fala que ele aprendeu o amor pelo esporte e a criatividade, a expressividade com esses dois caras, e que o Michels, principalmente, passava uma ideia de disciplina. Apesar de ser uma coisa criativa, né? Você tem uma certa liberdade, não era uma rigidez, era disciplina. Mesmo dentro de um sistema criativo, com erros e acertos, dentro e fora de campo ele tinha que ter uma disciplina. Ele diz que ele aprendeu muito isso com o Rinus Michels. E nesse início de carreira ali no Ajax, eles foram cunhando esse estilo que viria a consagrar o futebol holandês, né? Que viria a revolucionar o futebol. O que é o futebol total? Vamos explicar aqui. O pessoal sempre fala, o carrossel holandês, a laranja mecânica, o jogador não tem posição fixa. E não é, né? Não é com uma bagunça que qualquer um joga onde vai jogar. Tem vários conceitos que trazem isso. O mais importante é o cara marcar no campo de ataque, já querer recuperar a bola assim que perde, e a cobertura, né? Os jogadores irem cobrindo o outro. O cara que tá na ponta direita, ele tem que saber jogar na ponta esquerda, caso ele precise cobrir também. É um sistema que o time não fica rígido dentro de campo, né? Eles vão alterando de posição e vão se adaptando às demandas do jogo, às demandas de cada jogo, dentro, né, dos 90 minutos e em diferentes partidas, assim. E é um jogo muito focado no espaço, nas triangulações. São várias coisas que foram muito potencializadas pelo que o próprio Cruyff diz, que é uma mentalidade matemática que ele tinha. Ele diz que desde muito criança ele sempre gostou de números e de coisas assim, e eu acho que isso de certa forma ajudou ele a desenvolver isso, né? O Ajax seria o primeiro time a começar a colocar isso em prática na década de 60,
E aí isso seria levado eventualmente para a seleção holandesa, né? Isso, essa revolução tática, ela começa justamente com esse time do Rinus Michel. Quando o Michel assumiu o time do Ajax, ele dá mais liberdade para os jogadores trocarem de posição, principalmente o Cruyff. O Cruyff foi o primeiro cara que entendeu essa liberdade nesse time do Ajax e passou não só a como... Ele jogava como centroavante, ele passou não só a cair para as pontas e invertendo a posição com os jogadores das pontas, como ele recuava para chegar na frente armando a partir da intermediária. Esse sistema, esse futebol total, esse carrossel, começou justamente com esse time do Ajax, ali na meiuca da década de 60 até chegar na Copa de 74. Evoluiu na Copa de 74, né? Foi mostrado para o mundo nessa Copa de 74 que o time da Holanda foi a grande sensação e acabou perdendo na final. E se consolidou lá na frente com o Barcelona na década de 90, que a gente vai falar mais tarde. Os times, geralmente, nessa época, ali na década de 60, a gente tem muita noção de que se falava pouco de tática, né, nessa época, mas isso não é realidade. Eu estava até vendo uma fala do Leandro Yamin, nosso amigo, que ele foi buscar em jornais da época e tudo mais, que se falava muito de tática nessa época, só não se falava da forma como a gente fala hoje, né? Mas os times jogavam muito ali naquele momento com 3 zagueiros, 5 meio-campos e 2 atacantes, ou então 4 zagueiros, 4 meio-campos e 2 atacantes. O time do Ajax da Holanda passou a jogar com 3 zagueiros, 4 homens de meio e 3 homens na frente, com essa variante dos jogadores trocarem de posição o tempo todo num futebol com muito mais espaço, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui. O futebol antigamente tinha mais espaço. Nessa época, quando começa, esse time da Holanda é um futebol menos físico. O futebol na década de 70 passa a ficar mais físico, de mais porrada, em resposta a esse jogo do Cruyff da Holanda. Então, nesse contexto que começa a florescer essa forma de jogar do Cruyff. E são times que precisam ter, além de jogadores muito bons, jogadores que se comuniquem muito bem. O Cruyff sempre fala muito do aspecto de comunicação que é necessário ter para essa forma de jogar funcionar, e trocar de posição o tempo inteiro. Você tem que estar falando com o seu companheiro e tem que estar um time muito... além de jogadores bons, jogadores que consigam jogar em várias posições, jogadores com uma sintonia muito fina, esqueci a palavra. Entrosamento? Entrosamento muito bem construído para que isso funcione. O Cruyff, ele define em um certo momento do livro que uma das principais coisas que ele aprendeu com o Rinus Michels é que o futebol é um jogo de controle de espaços e de tempos. Você não pode chegar nem antes, nem depois, no lugar que você precisa estar, e que essa coisa de controlar o espaço, né, é um conceito muito, muito importante para outras revoluções táticas que a gente vê até mais recentemente, né? Ele fala assim, você, para ganhar o jogo, você precisa ter a bola. Então, sem a bola, você não joga. Você está em outro momento do jogo. Você não tem como ganhar se você não tiver a bola. Então, primeira coisa, você precisa ter a bola. Sem a bola, você, em vez de controlar o jogo, você pode controlar o espaço para você recuperar a bola e aí sim você poder marcar o seu ponto, né? Fazer o gol. Então isso é uma coisa que foi acontecendo. A linha de impedimento é um conceito que é dessa época. Tem a ver com o futebol total, que foi aperfeiçoado pelo Rinus Michels e pelo Cruyff. É uma série de conceitos que o próprio Michels trouxe de outros caras que treinaram ele quando ele era jogador. E o Cruyff potencializou por ser um cara muito inteligente, muito atuante, né? E aí não teve jeito. Ele começou a carreira no Ajax. O Ajax era um time que, apesar de muito grande, era muito desorganizado, muito amador. Ele fala isso repetidas vezes. Ele nunca teve problema para dizer que era um potencial enorme na mão de gente que mal tinha interesse para isso. E rapidamente o Ajax passou a ser um time que brigava pelo título sempre. Não à toa foi tetracampeão seguido, né? 66, 67, 68. Quase seguido. 66, 67, 68, 70. Só não ganhou em 68, 69. Ganhou em 72, também ganhou em 73. Ganhou a Copa dos Países Baixos em 67, 70, 71, 72. Ganhou a Liga dos Campeões da UEFA em 71, 72, 73. É isso, foi tricampeão seguido da Liga dos Campeões. Eu tava pensando no campeonato holandês, mas foi da
da Liga dos Campeões que eu queria falar da sequência. Esse time do Cruyff e do Ajax ganhou tudo que tava pra ganhar, foi Campeão mundial em 72. Foi soberano no campeonato holandês, ganhou tudo, ganhou a Liga dos Campeões da Europa 3 vezes seguidas e foi campeão intercontinental em 72. No ano de 73, ele deixa o Ajax e vai para o Barcelona um ano antes da Copa do Mundo de 74. Essa ida para o Barcelona foi causada por polêmicas, justamente, né? Ele fala que o clube era muito amador em vários níveis, não só na diretoria, mas também na gerência ali, né? Em posições de gerência. Ele é um cara, uma personalidade difícil também, né? Ele arranjou muita briga, foi um cara que nunca deixou de dar as próprias opiniões, um cara de muitas opiniões e opiniões muito fortes, e acabou em vários momentos da carreira também tendo essa questão de arranjar polêmicas e desafetos por onde passou, né? Ele não era um cara, né, brigão, assim, não era Maradona, mas era um cara... Mas ele era um cara de opiniões fortes, é uma boa forma de colocar. Em 74 teve uma polêmica dele ser capitão ou não. Os jogadores, eles achavam que talvez o Cruyff estivesse tendo muitos privilégios e ele sente que isso foi por causa da saída do Michels. Ele sente que logo depois que o Rinus Michels saiu, entrou um outro técnico chamado Stefan Kovacs, que é um romeno, se não me engano, e ele tinha um estilo diferente de gerenciamento. E ele fala assim, não que ele fosse ruim, ele entendia de futebol, ele tinha uma proposta de jogo, só que a questão da disciplina no dia a dia acabou ficando um pouco de lado, e ele sente que isso influenciou muito no ego dos jogadores, de forma, não porque o Michels ficasse, né, não era um generalzão, mas ele cobrava muito dos jogadores. E aí acabou tendo uma polêmica e ele saiu do Ajax para o Barcelona. Mais uma vez ele marcaria a época, ele encontrou um cenário muito parecido, um clube com muita história, muita tradição, dinheiro, mas que não ganhava nada há muito tempo e que estava perdendo a essência do time, né? O Barcelona na época estava há mais de 10 anos sem ganhar nada. Ele chegou e mais uma vez se tornou um ícone, né? Se tornou um símbolo. Ele revolucionou o Barcelona. Fez exatamente o que ele tinha feito no Ajax, ele fez no Barcelona. Logo na primeira temporada ele já chegou conquistando o título espanhol, né? E é curioso porque quando ele chegou, o técnico era justamente o Rinus Michels, que tinha acabado de assumir depois do Vic Buckingham. Era a mesma coisa que ele tinha vivido no Ajax. Em 74, ele conta uma história de um jogo que foi contra o Real Madrid, que eles meteram 5-0 no Real Madrid. E ele conta que foi um lance de genialidade do Rinus Michels, porque aconteceu o seguinte, e um lance de sorte também. Ele fala assim, cara, não adianta você também ser gênio se você não tiver sorte. E aí ele fala que o Michels tinha um amigo que era um jornalista, se não me engano, que era vizinho de porta de um zagueiro do Real Madrid. E aí esse zagueiro do Real Madrid comentou com o jornalista em off e falou assim, comentou e virou e falou assim, não, a gente vai jogar assim contra o Barcelona e a tática que a gente tem é marcar individualmente o Cruyff, todo mundo já tá treinado. Não, individualmente não, marcar por zona o Cruyff, a gente vai pegar ele na nossa defesa, onde ele tentar entrar a gente vai pegar e não tem jeito. E beleza. Aí o cara ligou pro Rinus Michels e explicou. A solução foi o seguinte, ele em vez de deixar o Cruyff como atacante, mais perto da área, ele recuou o Cruyff para jogar no meio de campo, e aí os zagueiros não sabiam quem marcar. Eles simplesmente não sabiam se eles saíam para ir no meio de campo marcar o Cruyff, se eles ficavam. O Cruyff parou de ser o cara que atacava a área, ele era o cara que comandava, que dava o passe para os outros chegarem, e resultado, 5-0 no Real Madrid. Mostra a inteligência tática tanto do Rinus Michels quanto do Cruyff para se adaptarem a essa situação, para tirarem um proveito de uma informação aí de bastidor, né? E aproveitarem da melhor forma. O Cruyff chega no Barcelona, já conquista a La Liga na primeira temporada e parte para a Copa do Mundo de 74. Talvez o grande momento dele, um dos grandes momentos do futebol com essa seleção encantadora da Holanda, que seria revolucionária, como a gente está falando aqui o tempo todo. E ele vai para essa Copa do Mundo como a Holanda não era um país que chegava sempre nas finais, não era um país com expressão no cenário mundial, né, de seleções. Era uma seleção que estava muitos e muitos e muitos anos sem jogar uma Copa do Mundo. Ficou aí décadas sem jogar uma Copa do Mundo, conseguiu se classificar e o Rinus Michels foi escolhido para ser o técnico. Então, óbvio
que ele levaria o Cruyff para ser o craque, né, a estrela da companhia. O Cruyff, ele falou que essa seleção era muito interessante, assim, que os jogadores conseguiram deixar muito bem de lado o ego, né, porque eram jogadores principalmente de 3 clubes rivais, o Ajax, o PSV e o Feyenoord. E ele fala que mesmo a galera que ele sentiu que tinha feito uma trairagem com ele no Ajax, na polêmica da abraçadeira de capitão, estavam ali e que ele não se incomodava, tudo bem, estava resolvido. E ele falou que a confiança deles foi crescendo durante a competição. Ele fala que o grande momento, a grande atuação foi justamente contra o Brasil, porque o Brasil tinha sido campeão em 70, né? A seleção do Brasil de 70, provavelmente o maior time de todos os tempos. E ele falou assim, cara, a gente estava jogando contra os caras e durante o jogo a gente foi percebendo que, cara, a gente está jogando mais que eles, a gente entende que a gente está fazendo mais do que eles e a gente consegue ganhar isso aqui. Em que não deu outra. A Holanda realmente ganhou do Brasil. A Holanda teve uma primeira fase fácil, pegou um grupo com Suécia, Bulgária e Uruguai, ganhou do Uruguai, empatou com a Suécia, ganhou da Bulgária. E aí uma segunda fase, que também seria em grupos, pegou o Brasil, a Alemanha Oriental e a Argentina. Ganhou da Argentina de 4-0, ganhou do Brasil... A Argentina que seria campeão em 78 e o Brasil que foi campeão em 70, né? Ganhou da Alemanha Oriental por 2-0 e esse confronto com o Brasil foi o último confronto ali dessa fase de grupos e a Holanda precisava só de um empate para se classificar para a final. O Brasil ainda tinha resquícios do time de 70, né? O cara desse time era o Rivellino, que naquele momento estava no auge, jogando muita bola, ainda tinha muitos caras daquela Copa de 70, mas não era mais o mesmo time. O Pelé já tinha se aposentado da seleção. Muitos jogadores não estavam mais lá. E o Brasil não soube jogar o jogo ali contra a Holanda. Parece que o que a gente lê hoje em dia é que o Brasil entrou muito para dar porrada, né? Teve até jogador expulso do Brasil. Foi um jogo tenso ali que a Holanda venceu com participação importante do Cruyff, que ele deu uma assistência pro gol do Neskens aos 50 minutos, 5 minutos ali do segundo tempo, e fez um gol aos 20 do segundo tempo, sacramentando a vitória da Holanda por 2-0 e chegou na final contra a anfitriã, a Alemanha Ocidental, né? Esse jogo contra o Brasil foi tratado meio como final antecipado, assim. Não era semifinal naquele esquema de mata-mata, não era um jogo eliminatório, né, no sentido estrito da palavra, apesar de ser o último jogo de uma fase de grupos, e foi bem final antecipado, assim, né? A Alemanha já tinha jogado contra a Holanda estava mais tranquila, e aí que mora o problema. O Cruyff, ele fala abertamente que o problema na final de 74 foi salto alto, que eles entraram confiantes demais, que subiu a cabeça, e eles não conseguiram performar tão bem quanto tinham feito no resto do campeonato. E para aumentar o salto, eles fizeram um gol... exatamente, eles fazem um gol nos primeiros minutos de jogo. O Cruyff faz uma jogadaça, dribla meio time, sofre o pênalti. A Holanda abre o placar com o Neskens batendo o pênalti aos 2 minutos. E... o Neskens, que não custa dizer, também é outro cara muito importante para essa história do futebol total, né? São os 3 grandes nomes aí, o Cruyff, o Michels e o Neskens. Aí aos 25 o Breitner marca de pênalti para a Alemanha e aos 43 o Gerd Müller marca virando o jogo e sacramentando o placar final. No segundo tempo a gente não teve gol, foi justamente a Holanda não conseguiu jogar igual jogou, né? Mas vamos falar das escalações antes, né? Dar essas escalações. Gerd Müller sabia fazer gol? Nunca soube. Que isso. O Miller aqui do brasileiro fazia mais gol que ele. A Holanda, os Países Baixos, com o uniforme laranja, com as 3 listras no ombro que o Cruyff só usou 2, né? Tem essa história também. Entrou com Youngblood, Krol, Riesberg, Surbier, Hahn, Van Hangen, Jansen, Neskens, Cruyff, Rosenbrink e Rep, time treinado pelo Rinus Michels. Entraram... e o seu holandês tá afiadíssimo, né? Entraram De Jong, que não pode faltar um De Jong na Holanda, que nem um Vaca na seleção da Bolívia e o Santos no Brasil. Cáceres no Paraguai. Exatamente. E entrou o Van der Kerkhoff também. A Alemanha Ocidental, a Alemanha dividida ainda nessa época em 2, entrou com Sepp Maier, Vox, Breitner, Schwarzenberg, Franz Beckenbauer, Overatz, Bonhoff, Grabowski, Gerd Müller,
Hoeneß e Rosenbein. Técnico Helmut Schön. O Cruyff ele fala que a Alemanha soube bem neutralizar o jogo holandês, botando muita gente no meio de campo, né? O famoso povoando o meio de campo, como dizem os analistas táticos hoje em dia. E a Holanda não estava na ponta dos cascos, então por isso acabou tomando a virada em 2 lances de bobeira. Essa história da Puma, cara, isso aí é muito interessante. Da Adidas é muito interessante, porque o Cruyff ele tinha assinado com a Puma e ele fala que na Federação Holandesa rolava uma politicagem bem parecida com do Ajax. É foda, porque assim, é claro que ele fala pelo ponto de vista dele, mas a gente vê que onde ele aponta as críticas dele, para onde ele aponta esses canhões, essas armas dele, são lugares que naturalmente costumam ter muita politicagem, né? Ele fala da politicagem do Ajax, da Federação Holandesa e do Barcelona, que a gente conhece bem, né? Que sabe que são Federação de Futebol, Barcelona e Ajax são lugares que a rataria rola solta, né? Ele fala que ele fechou com a Puma, ele já tinha um contrato com a Puma, chegou lá na hora, a federação falou, fechamos com a Adidas. Ele falou assim, não, eu não fechei não. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê com a Puma? Vocês não falaram comigo antes? Na época não era igual hoje em dia, que o cara tem um acordo com a seleção, que tem um acordo mais amplo, né, entre jogadores e seleção. É regulado pela FIFA, inclusive, o cara não pode quebrar esse contrato. Há poucos anos atrás a gente teve o caso do Ozil, que usou a chuteira que não podia e teve que jogar um tempo com a chuteira sem marca e tal. Hoje em dia isso é muito mais regulado do que na época. Isso mostra também uma veia. O Cruyff ele fala no livro que ele era completamente alheio a situações extracampo, assim. Ele não tinha noção nenhuma, ele não tinha nem conta no banco direito, assim, ele não sabia quanto que ele ganhava, não sabia nada. O sogro dele virou o agente dele, cuidava das finanças, cuidava da parte dos contratos, e ele foi um dos primeiros a ter isso, né? Quando uma das negociações que ele teve de renovação, o Ajax, ele levou o sogro para sentar na mesa e falou assim, pô... E aí ele fala que o Ajax, os diretores não ficaram felizes não, queriam negociar só com ele. Aí ele virou e falou assim, pô, mas vocês têm 5 ou 6 de vocês aqui, eu não posso trazer mais um para estar comigo? Alguém que entende de contrato, de cláusula? Então ele foi pioneiro nisso também, e ele teve participação importante para fundar o sindicato dos jogadores na Holanda. Que ele queria... Ele começou a se ligar nessas situações, aconselhado pelo sogro dele, ele começou a se ligar em situações de, né, aposentadoria, sindicato. Ele falava que ele não tomava muita participação nesse sentido, porque ele fala, eu não preciso disso, o sindicato que eu estou fundando aqui é pra galera que não tem estrutura igual eu tenho. E na época dele de Barcelona ainda tem uma questão burocrática aí, que é uma história boa pra contar também, né? Pra gente montar a personalidade de quem era o Cruyff fora dos campos. A história do filho dele, né? Jordi Cruyff. Ele teve essa situação que ele morava em Barcelona, ele se sentia muito bem, ele gostava da cidade, gostava da cultura espanhola, e ele viajou para a Holanda para ter o filho dele e nasceu na Holanda. E ele fala que é o seguinte, ele tinha 2 filhas mais velhas, que ele deu o nome de Chantal, e a outra esqueci o nome, mas ele falou assim, um nome francês, um nome indiano, eu quero dar o nome que eu quiser pro meu filho. E ele deu o nome de Jordi, que é Jorge em espanhol, né? Em catalão, na verdade. Que é o padroeiro da Catalunha. E é um nome que é muito, muito importante para a cultura catalã. A grande questão é que, na época que ele estava jogando no Barcelona, a Espanha vivia sob jugo do ditador Franco, né, que suprimia todas essas manifestações. Qual o primeiro nome dele? É a desgraça da categoria, né? E ele suprimia todas essas manifestações culturais e nacionalistas, né, no País Basco, na Catalunha. Era uma questão de nacionalismo forçado. Suprimia línguas locais, suprimia nomes, era proibido. Ele simplesmente não podia registrar o filho dele como Jordi Cruyff. Aí ele chegou lá, falou assim, filho, já tá registrado na Espanha, você vai fazer o quê? Já tá registrado na Holanda, você vai fazer o quê? Chegou no cartório, falou, eu quero registrar meu filho aqui também, vai fazer o quê? Você vai mudar o nome do meu filho agora? Já tá registrado, você vai ter que brigar contra um documento oficial do meu país para registrar meu filho aqui. Ele usou essa influência que ele tinha,
para ir de frente, né, para bater contra essa imposição do regime do Franco para registrar o filho dele. E registraram, aceitaram, baixaram a cabecinha e registraram o Jorge Cruyff. Que, inclusive, um rápido parênteses, ele foi um jogador independente do sucesso do pai. Era um cara que chegou na seleção holandesa, que jogou no Manchester United, jogou no Barcelona. Ele acabou encerrando a carreira um pouco mais cedo porque teve questão de lesão, mas independente do pai, ele teve uma carreira de sucesso. E tem uma questão de sequestro também, né? Cara, isso é muito louco. Ele conta que em 78... já depois de alguns anos no Barcelona, ele já estava ficando um pouco incomodado com situações de politicagem do clube também, como que ele era usado pelo clube, pelos dirigentes do clube para se protegerem ali nos cargos. E ele falou que ele não queria se meter nisso. E aí ele foi vítima de uma situação que, diz ele, era até meio comum na época. Ele foi abrir a porta como se tivesse um entregador, alguma coisa assim, e o cara com um revólver na cara dele. E ele foi amarrado no chão. Ele estava com os 2 filhos em casa, os 3 filhos, talvez, estivessem em casa. E aí o cara amarrou a mulher dele também. Só que aí numa hora que o cara foi tentar pegar um móvel, foi roubar um negócio assim, a esposa dele levantou e saiu correndo, gritando. E aí o cara foi atrás dela pelo corredor do prédio. Ele conseguiu levantar e pegar a arma do cara, que ficou para trás, para o cara não recuperar a arma. Acabaram pegando o cara, descobriram até que o cara tava com um furgão, com um colchão atrás. Então ele fala, cara, era pra sequestrar a gente, o objetivo era esse. E ele fala que eles ficaram muito assustados, que isso mudou muito a forma como ele se relacionava com o futebol, com a família. E ele diz que isso foi o grande fator para ele não ir para a Copa de 78. Ele fala que era um momento que ele não conseguia se ver deixando a família dele para ir pro outro lado do oceano. Ele fala assim, cara, não tem como. Depois de um episódio desse, eu queria estar próximo com a minha família, não queria deixar eles. Até rolou uma comoção grande, e ele conta que na época ele não podia contar isso, ele não podia falar. As autoridades policiais falando assim, cara, por favor, não conta essa história, para não incentivar outras pessoas que queiram fazer isso, para não dar ideia para maluco. E que por muito tempo ele tomou muita porrada por causa disso. E isso foi também marcante pro final da carreira dele. Ele fala que em 78, quando ele não foi para a Copa, ele sentiu não chega a ser um remorso, né? Ele fala que a Holanda mais uma vez conseguiu chegar na final, né? Imagina se tivesse o Cruyff. E aí ele fala que ele foi convidado pela BBC para comentar, e ele fala que no estúdio o tempo todo ele só pensava assim, caramba, e se eu estivesse lá? Uhum. E se eu estivesse lá? Lógico. Mas que, assim, que ao mesmo tempo ele sente, cara, não, eu fiz a escolha certa, ele não se arrependeu, sabe? Não foi um remorso nesse sentido dele se arrepender. Ele fala, cara, realmente não tinha como deixar minha família nesse momento. Mas que ele pensou um pouquinho, teve um e se. Um ano depois ele foi jogar no futebol americano. Então, isso aí foi uma situação muito louca, né? Ele se aposentou em 78, ele fala que desde criança ele queria se aposentar com 31 anos, ele pediu pra se aposentar, pediu pra sair do Barcelona. Ele fala que ele se sentiu muito sacaneado, porque em 74 inventaram uma briga com ele, da esposa com ele, antes da final, e por isso que ele não teria jogado tão bem. E em 78 inventaram que a esposa dele era culpada por ele não ter ido pra Copa. E ele fala que não tinha porra nenhuma disso, que era sacanagem, que era a imprensa inventando história. E aí ele falou, cara, eu tô cansado, já tudo bem, já ganhei minha grana, e resolveu se aposentar. Porém, o drama de Johan Cruyff perdeu tudo. Morando de aluguel. Um casebre, né? Cara, essa história é muito boa, essa eu não tinha noção. Ele perdeu tudo de verdade. Ele fala assim, logo que eu me aposentei, eu resolvi virar empreendedor. E aí, quem mexe com empreendedorismo, né, cara, a gente sabe que não tem como dar certo. Tem que acabar o empreendedorismo. E aí ele investiu a grana que ele tinha num negócio de criação de porco. E aí ele fala assim, cara, eu só tive noção da cagada que eu fiz quando eu fui encontrar com o meu sogro, que eu tava um pouco afastado dele, porque eu tava morando fora do país. E ele virou pra mim e falou assim, o quanto que você gastou nisso? Tantos milhões. O que você entende de criação de porco? Nada. Puta que pariu. Ele até fala que quando você tá numa posição como a dele, um cara com influência, que todo mundo sabe que tem uma grana, que muita gente oferece muita coisa pra ele, que ele nem tem muita noção do porquê que ele aceitou investir nesse negócio de porco, né? Talvez o pitch ali, a venda do negócio tenha sido muito boa pra convencer o Cruyff a investir nesse ramo
E era golpe. Era golpe. Era golpe. Ele o golpe tá aí, né? tudo. Ele caiu porque ele foi burro. Porque quis. O golpe tava lá. E aí ele... 6, 7 meses depois de se aposentar, ele resolveu voltar a jogar, porque ele recebeu um convite para jogar nos Estados Unidos. E ele falou que viu que seria uma oportunidade legal, ele ganharia uma grana boa. E adivinha quem era o técnico? Rinos Michels. Ele foi jogar no Los Angeles Aztecs. Exatamente. Ele jogou em 79 no Los Angeles Aztecs e depois jogou no Washington Diplomats. Lembrando que essa é uma outra liga que não é a MLS, né? Que não é o futebol americano que a gente... O futebol dos Estados Unidos, né? Não o futebol americano. Futebol estadunidense, no caso. Não é a mesma coisa que a gente tem hoje em dia, né? Era outra liga. Era uma sementinha de MLS na época. Era diferente. Mas eram outras coisas, outros times. É a época do Cosmos também. Um pouco antes o Pelé tinha passado por lá. Beckenbauer. O Beckenbauer, nesse processo do futebol lá dos Estados Unidos, tentando ganhar seu espaço no mundo. E é muito engraçado. Ele conta que foi muito interessante para ele mudar o ponto de vista dele sobre as coisas. Ele fala que ele aprendeu muito sobre gestão e coisas fora de campo nos Estados Unidos. Ele fala que a forma como o esporte era encarado lá, de certa forma, batia bastante com a forma como ele vê o esporte, que é o esporte como entretenimento. Ele falou assim, cara, não quero só ganhar, a forma como eu ganho é muito importante. Ele sempre falou isso. Um cara que queria se divertir também, né? Ele sempre falava muito desse aspecto da diversão e de aproveitar o jogo. Não, e aí nos Estados Unidos ele teve duas influências muito importantes. Uma que foi, ele era o cara num momento de construção nos Estados Unidos, então ele chegou a ter um programa de TV que ele explicava o futebol, assim, hoje eu vou explicar como é que é um campo de futebol. E que isso foi muito legal, foi muito positivo, que aos pouquinhos foi construindo um público lá, foi construindo uma identificação. E ele fala que o dono do Washington Diplomats era um democrata, era um político democrata que era próximo da família Kennedy. E ele acabou se aproximando da família Kennedy e isso inspirou ele no futuro a criar a Fundação Cruyff. Ele acabou se envolvendo em coisas de caridade com o Washington Diplomats. Ele conta que ele dava aula, a cada, acho que 4 ou 5 treinos que ele fazia, ele tinha que dar uma aula para crianças com deficiências. E aí, ele falava que no começo, ele falava assim, porra, mas, caralho, eu tô tentando ensinar uma criança que não consegue chutar uma bola, sabe? Sinto que eu não tô conseguindo ajudar essas crianças e tal. E aí ele foi contar isso pra diretoria do clube, o diretor virou e falou assim, o próximo treino que você der, para de olhar pra criança, olha pros pais dela. Olha pra ela e pros pais dela. Para de olhar pra bola. E aí ele falou que isso mudou completamente a visão dele sobre o que estava acontecendo, porque ele viu o orgulho, não só da criança estar conseguindo chutar uma bola, mas dos pais de verem a criança conseguindo se desenvolver numa função motora ali, num esporte, né, um negócio sociável. Ele conta uma história que tinha um menino com síndrome de Down na vizinhança dele, que ele viu o moleque andando, começou a cabecear a bola junto com o moleque, e aí umas semanas depois ele viu o moleque jogando bola com os outros moleques da rua. Os moleques deixaram ele jogar. E aí ele fala que isso foi uma perspectiva muito legal que trouxe para a vida dele. Anos depois ele faria a Fundação Cruyff, exatamente. que teria, entre outros projetos, teria também projetos relacionados a pessoas com deficiência e ele fala que isso foi um momento bem, bem importante para a vida dele. A Fundação Cruyff, todas as pernas aí da Fundação Cruyff ajudam mais de 200 mil crianças no mundo todo. Tem alguns hubs educacionais, tem 5 institutos Cruyff, 3 academias Cruyff e 4 universidades Cruyff. Tem no México, no Peru, na Espanha, na Holanda. E ele também, em outra nota, ele lançou marca de roupa, marca de sapato e um portal de treinamentos, focado em treinamento para espalhar e ensinar a filosofia do Cruyff sobre como jogar bola, sobre a forma como ele via o futebol. E aí, ele, depois de jogar nos Estados Unidos, acabou voltando pro futebol europeu, jogou um tempinho no Levante da Espanha e foi parar de volta no Ajax, onde voltou a conquistar título. Ele, na década de 80 já, ele voltou a conquistar a Liga Nacional, a Eredivisie, em 82 e 83 pelo Ajax.
Não, e aí quando, né, o pessoal falou, não, agora o Cruyff vai se aposentar. Ele fala que nessa volta ele teve técnicos muito legais que não foram tão revolucionários quanto o Rinus Michels para ele, mas que tinham uma compreensão interessante sobre. Ele falava assim, cara, os caras eles me falavam, beleza, seu corpo tá mais avançado, então você não precisa ter o mesmo nível de exigência nos treinos físicos que os outros caras. Ele fala que ele foi muito bem acolhido pelos jogadores e que ele teve contato com caras que estavam começando na época, né? Com os caras que marcariam a próxima geração do futebol holandês. E aí quando ele só queria mais 1 ano de contrato, isso aí é comparável ao cara que não quis contratar os Beatles pra Decca, né? Os caras viraram e falaram assim, pô, não, mais uma vez por politicagem, ele se sentiu atingido pela diretoria e os caras falaram que não queriam renovar o contrato dele porque ele estava velho e gordo. A real é que ele estava ganhando dinheiro porque ele tinha um acordo que depois de X mil ingressos que o clube vendesse, uma parte ia para ele. E os caras estavam achando que ele estava ganhando demais. Ele saiu e foi jogar simplesmente no maior rival, o Feyenoord. E o que ele fez pelo Feyenoord? Foi campeão. Velho e gordo? Foi campeão da Liga, da Copa e melhor jogador do ano no futebol holandês. E aí, acabou a carreira no Ajax, ele fez 364 partidas com 266 gols, uma média de 0,73 gols por partida, uma média absurda. E aí o Cruyff vai virar técnico, né? Não satisfeito em ter uma carreira dessa como jogador, ele vai ser técnico e vai brilhar de novo, né? Ele fala que ele não viu como uma vingança a saída pro Feyenoord, mas uma questão de oportunidade, e que ele ficou muito tranquilo, que ele tinha um ambiente bom para voltar pro Ajax quando ele se aposentou. E ele fala que ele só virou técnico porque ele não conseguia mais jogar, ele não tinha mais corpo para isso, ele estava tendo muitas dores e tal, natural da idade. Ele fala que ele gostava tanto do futebol que ele não queria estar longe desse meio. E aí, quando ele chegou, na real, ele não podia ser técnico. Tinha um esquema que eles precisavam fazer um curso de alguns anos. Ele falou, cara, eu não tenho tempo para esse curso. Na boa, entendo futebol o suficiente para não precisar fazer curso. E ele se envolveu até numa briga política com a federação para mudar isso para os caras que jogaram futebol. E ele tinha um triunvirato ali, ele foi apontado como diretor técnico do Ajax. E aí era um cargo que eles inventaram, que não existia, que eles inventaram esse termo, e ele tinha preparadores ali que eram os técnicos. E aí quando ele passou a ter essa visão de fora, ele é uma outra coisa muito interessante, que mais uma vez a gente mostra o quanto que o Cruyff foi revolucionário. Ele foi um dos primeiros caras a ter preparadores específicos para algumas coisas, ele foi um dos primeiros caras a contratar técnico, né, preparador físico, foi um dos primeiros caras a usar preparador de goleiro. E aí ele fala que assim, cara, eu não tenho problema em me cercar de pessoas que façam coisas que eu não sei fazer. Pelo contrário, eu quero o melhor de cada posição. Ao contrário do que era quando jogador, né, que qualquer um podia fazer qualquer posição, ele falava, não, quando eu quero ser técnico, eu quero participar de uma coisa e eu quero que cada pessoa faça uma coisa, eu quero um especialista para cada área. E isso é o padrão hoje em dia, né? Ele, como técnico, começou a treinar no Ajax, como você falou, mas não chegou a conquistar o campeonato holandês. Treinou caras que ficariam muito conhecidos nos anos seguintes. Ele foi técnico do Van Basten, do Rijkaard e do jovem Dennis Bergkamp e conquistou a Recopa Europeia de 87. Ele é a Copa dos Campeões das Copas, que chamavam, né? Exatamente. Ele no Ajax, ele saiu porque, mais uma vez, por briga política. Ele fala que o clube tinha algumas regras antiquadas que vendiam um jogador muito barato e que não tinha dinheiro para investir em reposições à altura, e ele acabou perdendo lideranças importantes do time. Ele fala que ele teve uma treta até com o Rijkaard, que depois é um cara que virou super afeto dele, virou um cara super próximo, mas que ele queria que o Rijkaard tomasse uma posição de liderança, que ele tinha perdido um jogador importante, que me esqueci quem foi agora, mas que o Rijkaard ainda não estava pronto para isso, acabou sendo pressionado e cobrado demais. E ele fala, mais uma vez, por sacanagem, eu saí do Ajax. E ele falou assim, 3 vezes na minha vida eu fui pro Ajax, o Ajax estava sem ganhar porra nenhuma, ganhou um monte de coisa comigo, fui embora por sacanagem, porque as pessoas queriam se aproveitar de mim. Em 88, a Holanda finalmente conquistou o tão sonhado título, foi campeã da Eurocopa, sob o comando do Rinus Michels, né? Ganhou pouco aí o nosso querido Rinus Michels. E o método com jogadores ali, mais ou menos os caras que tinham jogado com o Cruyff, né? Nesse time ali do
do Ajax, entre eles o trio Ruud Gullit, Van Basten e Rijkaard. E aí, o Gullit era do Feyenoord, mas o... mas o método era do Ajax ali, que o Cruyff tentou implementar ali algo próximo do futebol total. Ele resgatou muitas bases, né, cara? Ele resgatou coisas importantes taticamente e de organização, de gestão. Ele fala que o período dele nos Estados Unidos ajudou ele a enxergar coisas que ele poderia melhorar também na gestão fora de campo, né? No dia a dia dos jogadores, na rotina, na organização administrativo do clube. E até um trabalho vertical, né? Vindo desde a base até o profissional, algo que ele quis fazer no Ajax e tentou fazer no Barcelona, né? Em 88, depois da conquista da Holanda na Eurocopa, o Cruyff foi contratado pelo Barcelona para treinar o time e tentou aplicou esse mesmo processo das divisões de base e priorizou ali a aprendizagem dos jogadores em vez da obtenção de resultados imediatos. E o que a gente vê, o Barcelona que a gente conhece hoje em dia é o Barcelona que o Cruyff criou como técnico. O Barcelona que tem uma filosofia de jogo. A filosofia de jogo do Barcelona é derivada do que o Cruyff fez como jogador e um pouco mais no Barcelona como técnico. Ele estabeleceu todas as bases táticas e filosóficas que o Barcelona viria a seguir e não conquistou tudo à toa, né? É tudo derivado disso. Ele resgatou mais uma vez as bases do futebol total, da Holanda dos anos 70, do Ajax, e foi aperfeiçoando. Ele chegou no Barcelona num momento de crise, né? Se em 73 ele chegou numa crise, em 88 ele chegou em outra, e aí justamente com esse esquema de projeto e mudando o esquema do time jogar, ele aplicou muito dessa forma do futebol total como técnico também do Barcelona, tendo como um dos principais artífices desse jogo o Pep Guardiola, que viria a ser um cara que é discípulo dele aí, como treinador. O Guardiola jogava ali na volância, ali de número 5, e era quem comandava as ações do time para chegar. Ele era o cara que distribuía a bola e o time que tinha o Laudrup era um time muito bom, Stoichkov, um time com muitos caras bons e jogando de uma forma muito conectada, né? Essa forma que o Cruyff jogou a vida inteira, ele implementou ela também no Barcelona. Ele fala que o que estimulava ele, uma coisa que inspirava muito ele em ser técnico, é a questão que ele falava assim, eu não quero só os 11 melhores, assim, né? O melhor em cada posição. Eu quero o melhor encaixe, eu quero os jogadores que melhor se encaixem e se potencializem. Pode ser que às vezes o zagueiro que eu vou usar não é tão bom individualmente, mas ele é o que vai melhor jogar com o cara que tá do lado dele. E ele fala, eu botava o Guardiola e o De Boer na zaga, que eram dois caras que não eram zagueiros, só que eu tinha laterais que cobriam e um volante que não perdia a bola e segurava lá na frente. Então eu podia botar o Guardiola e o De Boer na zaga, porque eles iam fazer uma saída de bola muito boa. E eu tinha um goleiro que conseguia sair do gol muito bem e tirar a bola no meio de campo se eles tomassem bola nas costas. Então eu podia jogar. Ele fala que, né, talvez o Guardiola e o De Boer não fossem os melhores zagueiros do mundo naquele momento, mas que eram os melhores caras que encaixavam no estilo de jogo, na proposta de jogo, né? O Cruyff chega em 88 ao Barcelona, e aí 2 anos depois começa a dar frutos esse projeto dele. O time conquista a Copa do Rei em 1990 e depois, em 92, ganharia a Copa dos Campeões da UEFA. O time também foi tetracampeão seguido do Campeonato Espanhol, título que praticamente não tinha conquistado. A década de 80 é conhecido como uma década das trevas aí pro Barcelona, tempos de muita crise pro time catalão. E mais uma vez ele saiu por politicagem. Essa é uma coisa que marcou bem a carreira dele, né? E aí depois que ele saiu do Barcelona, ele nunca mais voltou a treinar, né? Ele foi se envolver de outras formas com o futebol. Ele fala que ele foi um consultor do Ajax uma época, só que ele sentia que nem sempre o pessoal queria o conselho dele de verdade, só queriam dizer que estavam com ele ali. Ele foi consultor do Barcelona na primeira década dos anos 2000, e aí ele fala assim, aí sim eu me senti útil e valioso, porque ele fala que ele que sugeriu pro então presidente, que se não me engano era o Laporta, que é o presidente agora de novo, ele que sugeriu que o Guardiola fosse que o Rijkaard fosse técnico e o Begiristain fosse o diretor. O Begiristain hoje está no Manchester City e o Rijkaard
que teoricamente era desafeto dele, ele falou, cara, ele é o melhor cara. E foram eles que começaram a reconstrução do Barcelona, na época do Ronaldinho, né? Ali em 2004, 2005, que o Barcelona voltou aos holofotes. Estava em alguns anos já meio mal das pernas. E, mais uma vez, resgatou essas raízes inspiradas no futebol total. Primeiro sobre o Rijkaard, depois a milésima potência pelo Guardiola. E você vê que ele é um cara que influenciou várias gerações de técnicos com vários trabalhos campeoníssimos, né? O mesmo que o Michels fez por ele fez pelo Guardiola, fez pelo Rijkaard. São vários caras que jogaram sob ele se tornaram técnicos de muito sucesso. O próprio De Boer, que a gente falou agora há pouco. São caras que... Você vê a influência dele, né? E antes dessa saída do Barcelona, talvez a maior crise que ele tenha passado tenha sido em 91, quando ele teve um infarto. E ele era um cara que fumava muito cigarro. E foi justamente isso que matou ele. Ele largou o cigarro quando ele teve esse infarto. Ele fala que ele começou ele usava pirulito para substituir à vontade. E aí, quando ele teve esse infarto, ele parou de fumar. Ele falou, cara, foi uma coisa que eu consegui fazer da noite pro dia. Eu simplesmente queria viver mais. E aí eu parei de fumar. E aí viveu mais, né? Mas em 22 de outubro de 2015, ele anunciou oficialmente que tinha sido diagnosticado com câncer de pulmão. Morreu poucos meses depois, em 24 de março de 2016, em Barcelona. Um cara que foi cedo, hoje estaria com 74 anos, ainda estaria dando as opiniões dele, estaria sendo importante pro futebol como ele foi. Ele é um cara que mesmo depois de parar de ser técnico, ele nunca deixou de se envolver, né? Através da Fundação Cruyff, ele teve um papel muito importante para popularização do esporte de rua, né, na Holanda. Ele construiu muita quadra, ele organizou muito evento de beneficente para levantar fundo e fazer projetos pela Fundação Cruyff. Ele é um cara que ele tinha coluna em jornal, ele sempre opinava sobre futebol. E aí tem a vergonha que foi dele. Ele sempre teve opinião sobre futebol, e aí uma vez, sei lá, que nem lembro o que ele falou sobre o Neymar. Quando ele faleceu aqui no Brasil, a manchete foi desafeto de Neymar falece, né? Verdade. Cara, isso aí foi de uma baixeza e de uma sacanagem, de uma falta de conexão com a realidade que não se explica, né? Mas é isso, além de maior revolucionário da história, campeão de tudo, da porra toda, como jogador, como técnico, foi desafeto do Neymar. Foda-se. Exatamente. E a gente chega assim ao final do nosso episódio 50, final de mais um episódio da série 10, falando desse cara que foi muito importante, como a gente falou aqui durante essa 1 hora em que estamos gravando. Chico, seu destaque final. O meu destaque final é pro legado dele, né? Pro legado da Copa, legadão. Isso. Um abraço aí pro legadão. Não, pro legado de Cruyff, né, cara? Como a gente falou repetidas vezes aqui, como eu não canso de repetir, eu acho que é o cara que mais mudou o futebol. Se a gente vê hoje em dia o futebol da forma que a gente vê, se a gente entende ele, se a gente analisa o futebol, se a gente busca a correlação das coisas do futebol da forma que a gente entende e busca hoje, é por causa do Cruyff, por causa do que ele fez como jogador, por causa do que ele fez como técnico. Ele trouxe visões muito diferentes sobre o futebol, ele aperfeiçoou métodos, ele mudou não só na teoria, mas na prática também, né? E é um cara que faz muita falta, assim, é um cara que eu fiquei realmente sentido. Não tinha tanto contato tão profundo com a história dele quanto eu tive agora lendo o livro para fazer esse episódio, mas mesmo na época eu lembro de ficar bem chocado e falar, putz, caralho, a gente acabou de perder, assim, um dos maiores da história. Não é à toa que, cara, se for fazer uma lista de 5 maiores da história aí, geralmente sai Pelé, Beckenbauer, Maradona, Cruyff, mais um. Não é à toa. Segue a gente nas redes sociais, ajuda a divulgar o Armário da Bola e se quiser ajudar financeiramente a gente a continuar crescendo e existindo, entra em picpay.me/Armário da Bola. Chegamos ao programa 50 e que venham muitos mais 50 pra gente comemorar, falar de futebol e conversar sobre esse esporte que a gente ama tanto. A gente volta na semana que vem. Grande abraço. Valeu!